Para o Senhor Jesus, para os irmãos, aqui é o irmão Nilson, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Ministério de Jaçanã, em Atibaia. E aqui em Atibaia nós estamos debaixo da liderança do pastor Moisés de Souza. Nossa irmã Graça Neves é a superintendente da escola dominical. Nós vamos, dentro de momentos, começar a nossa escola dominical. Desde já vou pedir desculpa para os irmãos por dois motivos. Primeiro, que houve falecimento na família. E é bem possível que alguns dos familiares vai querer entrar em contato comigo pelo celular. Então vou dar essa ministração da aula da escola dominical, mas deve aparecer algum barulho, como se alguém estivesse ligando para mim, que eu uso o aparelho também para dar aula da escola dominical, tá? Que Deus possa confortar o coração da família Brandão, os meus primos, meus parentes, pela passagem do meu tio Newton. E também vou pedir desculpa aos irmãos que o lugar que eu moro aqui é um bairro de chácaras e o sinal de internet aqui é muito fraco. Talvez eu possa cair a transmissão em algum momento, mas eu vou fazer de tudo para retomar. Vamos orar a Deus? Querido Pai, no nome de Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia e bondade. Senhor, pedindo que o Senhor console o coração da minha família, a família Brandão, meu Deus, de todos os meus primos, ó Senhor, no nome de Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor vá de contra, Senhor, vá de encontro, Senhor Deus, com a dor que eles estão sentindo, que o Senhor possa trazer alívio, consolo, conforto, meu Deus, no nome de Teu Filho Jesus. Mas também quero agradecer ao Senhor, Pai amado, meu Deus amado, pelos que estão participando dessa, Senhor Deus, escola bíblica dominical. E, Senhor, pedir que o Senhor venha conceder graça e misericórdia, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, para que possamos entender mais esse dia uma porção da palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor possa ministrar nossos corações para a glória, louvor e honra do Teu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe Cida já está participando da aula, a Brenda, meu pastor Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Mas alguns irmãos já estão entrando na live. Tem alguns rostinhos que eu estou vendo aqui no canto superior da tela, mas eu tenho dificuldade de visão e não estou enxergando muito bem quem é. Mas a todos a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, por gentileza, é claro, você abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 35 até o versículo 51. Evangelho de João capítulo 1, versículo 35 até o 51. Que diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu vou tentar cumprimentar os irmãos no comecinho da aula e no final da aula. Ao decorrer da aula eu não consigo, já vai me perdoando. Em nome de Jesus, irmã Graça Neves, a paz do Senhor Jesus. Missionário Eli, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eliel, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amados, nós temos nos reunidos aqui virtualmente, mas domingo de manhã, para estudarmos a palavra de Deus. E nós começamos uma série de estudo baseado nos encontros que as pessoas tiveram com Jesus Cristo. Cada domingo nós vamos estudar um encontro diferente e vamos aprender várias lições muito importantes e muito valiosas para nossas vidas. O estudo de hoje é baseado no encontro que Jesus teve com os primeiros discípulos, ou os primeiros apóstolos, se você preferir. Nós vamos entender melhor essa passagem de João capítulo 1, 35 ao 51, se a gente dividir esse trecho da Bíblia em 3 partes, ou 3 tópicos. E eu quero sugerir que seja dividido em 3 encontros. Vamos lá? Primeiro encontro, ou primeiro tópico, Jesus se encontrou com André e com João, o apóstolo João. Está no versículo 35 e diante. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Leia comigo. No dia seguinte, João estava ali outra vez, e 2 dos seus discípulos, versículo 36, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto, seguiram a Jesus. Esses 2 discípulos, quando a gente faz um estudo mais acurado de outras passagens bíblicas paralelas, nós entendemos que é André e João, o evangelista, né? A missão aqui de João, o Batista, era preparar o caminho para Jesus. Foi por essa razão que João Batista não ficou ressentido quando André e João, o evangelista, deixaram de seguir João Batista e passaram a seguir a Jesus, em resposta até uma própria declaração que João Batista fez. Qual foi essa declaração? A declaração foi essa: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André e João Evangelista já eram discípulos de João Batista, já acompanhavam João Batista, o ministério de João Batista. Pois bem, João Batista fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, com letra C maiúscula, é um título. E esse título Cordeiro está associado ao sofrimento vicário e à paciente de Jesus, a um sacrifício perfeito que Jesus fez em favor de nós, em favor de toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver isso com mais atenção. Lá em Isaías capítulo 53, versículo 7, diz que como um cordeiro foi levado ao matadouro. E essa passagem de Isaías 53 é uma passagem profética que fala de Jesus Cristo. Em Atos do Apóstolo, no capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra de Deus: Foi levado como ovelha muda para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante daquele que tosquia, assim não abriu sua boca. E o autor de Atos Apóstolo, ele estava falando de Jesus Cristo, Então o cordeiro está associado com o sacrifício, e Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: Cristo, a nossa Páscoa, ou o nosso Cordeiro, segundo a sua versão, foi imolado ou sacrificado por nós. Então, o título Cordeiro está sempre associado com redenção, com perdão dos pecados, e atribuído a Cristo Jesus como um sacrifício perfeito e completo. Na carta que Pedro nos escreveu, no capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: Fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o que é que isso ensina para a gente logo agora, nessa parte da manhã desse domingo? Isso ensina para a gente que nenhum homem consegue obter, alcançar, a providenciar a sua própria salvação, a sua própria redenção de modo algum. Porque a redenção da pessoa, a salvação da pessoa, o perdão dos pecados da pessoa, já foi providenciado por Deus. Sabe quando você encontra na Bíblia aquele termo Jeová Jiré? As pessoas usam erradamente esse termo. Eles falam assim: eu vou fazer um compromisso na Casas Bahia, Deus proverá, Jeová Jiré vai me dar condições de pagar essa dívida.
E quando Deus falou Jeová Jiré, ou seja, no monte do Senhor a provisão, não estava falando em coisas materiais, querido. Não estava falando de coisas seculares, coisas terrenais. Foi uma resposta que Abraão deu para Isaac, quando Isaac perguntou: pai, aqui está o cutelo, aqui está a madeira, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para fazer o sacrifício? E Abraão respondeu: Jeová Jiré, o Senhor proverá para si um cordeiro. E esse cordeiro providenciado por Deus já veio ao mundo. Ele já nasceu na barriga de Maria, bendita ela entre todas as mulheres. Ele cresceu ali em Nazaré. Ele foi conhecido como filho do carpinteiro José. O nome dele é Jesus Cristo Nazareno. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, nenhum homem consegue providenciar aquilo que Deus já providenciou. Por isso, nenhum homem pode solucionar aquilo que Deus já solucionou. Deus providenciou perdão para você. Deus já solucionou o seu problema para o seu pecado. E a providência de Deus e a solução de Deus para o seu pecado está na pessoa de Jesus Cristo Nazareno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi apontado por João Batista naquela manhã. Aleluia, aleluia. E eu quero ser voz de Deus nesta manhã, e como João Batista eu quero apontar para você: olhe para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é a sua providência. Ele é a solução que você tem para poder se chegar a Deus, para poder se aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Mas o título O Cordeiro também tem outra conotação. O título O Cordeiro também tem outra conotação bíblica, neotestamentária, e nós precisamos analisar com mais acuidade para a gente poder entender melhor isso. Veja só. O título Cordeiro mostra a vitória do ato de sacrifício de Jesus Cristo em favor de nossas vidas, em favor do pecado, em favor dos inimigos da obra de Deus. Melhor dizendo, mostrando vitória sobre os inimigos da obra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, versículo 8 e versículo 13, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele é o Cordeiro que recebe a adoração de todos os anjos, dos 24 anciões e de todos os seres viventes. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é o Cordeiro que é único digno de abrir os selos. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 16, a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é o Cordeiro furioso, cheio de ira, que os ímpios tentam se esconder. Lê lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, Jesus é retratado como o Cordeiro que recebe a adoração daquela imensa multidão vestida de branco, composta de pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as ilhas distantes, recebendo adoração o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11, o Cordeiro de Deus, ele é retratado como aquele que doou sangue para que os servos de Jesus vencessem o maligno. Está escrito: os servos de Jesus venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 19, nós temos lá a bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro. E quem participa dessa festa é a igreja vitoriosa, que ela é a participante especial dessa festa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a vitória, o triunfo, o poder que pertence ao Cordeiro. Aleluia. Um detalhe interessante, querido, que lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 16, nos mostra a figura de um cordeiro furioso, um cordeiro cheio de ira. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Apocalipse 6, 16. Diz assim a palavra de Deus: e dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro,
porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem pode subsistir? A ira do Cordeiro. Amados, tem dois animais que simbolizam Cristo Jesus na Bíblia: o leão da tribo de Judá, e o cordeiro que foi levado do mundo. É interessante que Deus, quando fala da ira de Jesus Cristo, não usa o símbolo do leão. Nós conseguimos entender que um leão tem um rosto de um animal bravo, de um animal valente, com as suas garras, com os seus dentes afiados, com o seu aspecto de ferocidade. É fácil você entender um leão cheio de raiva, cheio de ira, um leão bravo. O difícil é você conceber um cordeiro bravo, um cordeiro cheio de ira. Mas é esse cordeiro que vai derramar a ira. Aleluia. Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por mim e pelo seu pecado. É esse cordeiro que vai derramar a ira dele sobre aqueles que cometem impiedade, sobre aqueles que não se converteram ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que razão a ira do cordeiro, querido? Porque ele é digno de ficar irado, sim. Ele tem uma ira, a ira dele é justa, a ira dele é santa. E a ira dele está breve de ser derramada sobre a terra, queridos. Porque como cordeiro ele morreu pelo ser humano. Portanto, logo é pressuposto que ele tem direito de ficar irado contra o ser humano que se mantém rebelde contra ele, uma vez que ele morreu por todos. Isso é interessante, né? A gente analisar. Mas vamos lá. Continuando a lição. E Jesus, versículo 38 agora, por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, no caso André e João, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Onde moras? Versículo 39. Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Então tá. André e João, o evangelista, começam a seguir Jesus. Presta atenção nessa parte. Rabi, onde moras? Esta pergunta ao mesmo tempo respondia à primeira pergunta de Jesus e afirmava o profundo interesse de André e João sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esses primeiros discípulos, eles substituíram a coisa, o que, por uma pessoa. Onde moras? Jesus pergunta: que buscais? Que? E os discípulos respondem: onde moras? Nós queremos saber onde a pessoa do Senhor mora. É a pessoa do Senhor que nos interessa. Aleluia. Eles primeiro buscaram a Cristo e não a bênção de Cristo. Eles primeiro buscaram o abençoador e depois a bênção veio. Aleluia. Primeiro eles buscaram o Salvador e a salvação veio logo em seguida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O título pelo qual André e João se dirigiu a Jesus, Rabi, é traduzido por João aqui, o evangelista, da seguinte maneira: mestre, no grego quer dizer ensinador ou aquele que ensina. Isso mostra que os discípulos não foram atrás de Cristo pelo o que Jesus podia oferecer. Não. Os discípulos, eles foram atrás de Jesus, começaram a seguir a Jesus pelo ensino que Jesus oferecia. O pastor Eliseu Rodrigues, uma certa vez, comentou da seguinte maneira: os discípulos de Jesus, eles não pediam milagres ao mestre, mas pediam ensino. Por que razão? Porque quem vive na prática de princípios da palavra de Deus não fica necessitado de milagres. Olha que interessante. Eu vou repetir o que o pastor Eliseu Rodrigues disse. Os discípulos de Jesus não pediam milagres ao mestre, mas pediam ensino. Por isso, quem vive na prática de princípios da palavra de Deus não fica necessitado de milagres. Você precisa praticar princípios da palavra de Deus. Vai chegar um momento da sua vida que você vai clamar milagres, 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 e algum desses milagres não vai vir, porque você não está praticando princípios da palavra de Deus. Princípio de humildade, princípio de pedir perdão, princípio de oferecer perdão, princípio de ter comunhão, princípio de... Enfim, os princípios da palavra de Deus. Quando não tem a prática dos princípios da palavra de Deus, o milagre não surge na sua vida, por mais que você possa clamar.
é necessário você viver os princípios da palavra de Deus. Alguns outros milagres são sugeridos, quer você pratique princípios ou não. Porque Deus manifesta graça, glória, bondade na vida de todos os seres humanos. E muitas pessoas receberam milagres e nem são convertidos, nem são salvos e são condenados ao inferno. Mas receberam os milagres, para que Deus manifestasse o poder, a graça e a glória a Deus. Mas se você praticar princípios da palavra de Deus, aleluia, além da salvação, você vai ter milagres na sua vida. Amém? Mas o mais importante é a sua salvação. É o encontro seu com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo encontro. Quem foi que se encontrou com Jesus agora? Foi Simão Pedro. Simão, o apóstolo Pedro. Vamos ver como isso se aconteceu? É versículo 41. Está com a Bíblia aberta? Vamos ler? Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O testemunho de André foi claro. Nós achamos o Messias prometido por Deus. Nós achamos o Messias que foi prometido pelos profetas. O Messias, nós identificamos quem ele é. É Jesus. Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele é o Messias. Olha que interessante. O André, ele primeiro se encontrou com Cristo. E depois levou Pedro até Jesus. O que isso nos ensina? Isso ensina para a gente que isso é a essência do evangelismo. Ninguém consegue levar outra pessoa para Jesus se primeiro não tiver encontro com Cristo. Versículo 42. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus não viu Pedro somente como ele era, mas como Pedro poderia se tornar através da graça transformadora de Deus. Reparem, Jesus falou: tu és, Jesus falou: tu serás. Tu és, mas tu serás. O nome natural de Pedro era Simão. Orlando Boyer, ele nos informou em um dos seus livros que Simão significa famoso. Uma possível tradução para o nome Simão significa famoso. Porém, o novo homem que Deus estava fazendo na vida de Pedro seria Cefas. E Cefas em aramaico, ou Pedro em grego, significa uma nova natureza, uma rocha, mas uma rocha pequena, um pedregulho seria a melhor palavra. O nome natural Simão famoso tinha sido dado pelos seus pais. O nome Pedro, uma nova natureza, foi dado a Pedro como um dom de Deus. Jesus olhou para Simão e falou assim: não, Simão não, vou mudar seu nome. Simão Barjonas, teu nome não vai ser mais famoso e volúvel, famoso e inconstante, famoso pelos seus altos e baixos. Não, teu nome agora vai ser Pedro, e teu nome agora vai ser Cefas, e você vai ser firme como uma rocha, porém você vai ser pequeno. Você vai aprender a ser pequeno, Pedro. Você vai aprender a ser pequeno. Isso nos ensina que não tem como ser um grande servo de Deus. Todos os servos de Deus são pequenos. Não tem como você ser um famoso servo de Deus. Todo servo de Deus, ele tem que fazer com que o mestre cresça e ele mesmo diminua. E tem muita gente se perdendo nisso. Tem muita gente recebendo glória que é tão somente devido ao nome de Deus. Mas o terceiro encontro também tem uma lição importante para nós. O terceiro encontro foi Jesus, Filipe e Natanael. Está no versículo 43 e diante. Você pode acompanhar, por favor? O terceiro encontro foi Jesus, Filipe e Natanael. Versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: nós havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Aqui nós observamos duas coisas sobre a vida de Filipe. Primeiro, Filipe vinha pesquisando no Antigo Testamento, vinha estudando no Antigo Testamento e lendo o que Moisés e os profetas tinham escrito sobre o Messias e como ele deveria vir. Por isso, ele reconheceu que Jesus era o profeta, por causa do cumprimento das profecias. A esperança messiânica ardia no peito de Filipe. Isso ficou muito evidente quando ele
porque ele conseguiu reconhecer Jesus Cristo como o Messias prometido. E não foi fácil para ele. O aspecto de Jesus era comum. A família de Jesus era pobrezinha. A cidade que ele nasceu e que cresceu eram cidades pequenas. A cidade de Belém que ele nasceu era a cidade de Davi. Mas Nazaré era uma cidade muito pequena, era muito pequena e não tinha muita importância socioeconômica naquela região. Era uma cidade meio obscura, vamos falar assim. Por isso que ele falou no versículo 46. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Da onde que é esse Messias que você falou? Ele é de Nazaré. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe respondeu para Natanael: vem ver. Vem ver porque eu já encontrei. Vem ver porque eu já experimentei. Vem ver porque eu já identifiquei. Ele é o Messias. Aleluia. Eu já tenho a minha experiência com Cristo, falta você. Então vem comigo e tenha você a experiência com Cristo que você precisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Natanael também era um estudioso das escrituras do Antigo Testamento, porque a declaração de Filipe sobre Moisés e a lei teve sentido para Natanael. Se fosse uma pessoa que fosse alheia ao estudo do Antigo Testamento, Natanael não ia ver, não iria ter esse encontro com Jesus Cristo. Natanael era muito cauteloso, é por isso que ele foi investigar mais sobre o Messias. Será que o Messias pode vir numa aldeia tão pobre como Nazaré? Tão insignificante como Nazaré? Eu vou lá ver o que está acontecendo. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Versículo 47 agora, na sua Bíblia, por favor. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há engano. Jesus aponta para Natanael e Jesus dá para ele um testemunho diante de todas as pessoas. Olha, esse homem que está vendo aí, esse é crente de verdade. Esse aí pratica a lei de verdade. Conheço ele. Aí versículo 48, Natanael diz assim, versículo 48, disse Natanael: de onde me conheces tu? De onde o senhor me conhece? Para testificar que eu sou um israelita de verdade, que eu sou crente mesmo. De onde o senhor me conhece, Jesus? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aleluia. Antes que você viesse até a mim, eu já conhecia a sua vida. E Deus fala para você essa manhã: você pensa que você está indo em direção a Deus pelos seus próprios esforços? Não é. Jesus já te acompanhou desde o seu nascimento. Jesus já tem te orientado para esse dia especial, para você ter um encontro com Jesus hoje. Aleluia. E faz tempo isso. Ele já tem direcionado você. Você já pegou um folheto da palavra de Deus, você já pegou uma Bíblia para ler, você já parou para ouvir a palavra de Deus no rádio, na internet, na televisão. Algum crente já pregou para você e mexeu no seu coração. Deus já está te preparando faz tempo para você ser salvo, querido, querida. Faz muito tempo que Deus está te chamando para a salvação. Agora fica uma pergunta para mim: por que você está resistindo tanto assim? Se entrega para Jesus, glória a Deus, aleluia. Jesus fala assim: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Olha a resposta de Natanael no versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Versículo 49. Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Agora versículo 50. Respondeu Jesus e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, você está acreditando? Coisas maiores do que esta você vai ver. Coisas maiores do que esta você vai ver. Queridos, a reação de Natanael diante daquela revelação de Jesus: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, é uma coisa que sempre me deixou curioso, me espantou. Foi uma reação muito exacerbada, muito dramática para uma simples revelação como essa, simples entre aspas, quero que os irmãos entendam. Era Jesus ali, era o poder de Deus ativo naquele momento. Mas tem uma antiga tradução, não está na Bíblia,
não faz parte do texto bíblico, nem católico, nem evangélico, mas é uma antiga tradição que talvez possa nos explicar o motivo de Natanael ficar tão surpreso. Repetindo para os irmãos que é apenas uma tradição antiga que foi passada de geração em geração. E diz essa tradição que quando Herodes mandou matar os meninos abaixo de 2 anos, e isso está na Bíblia, Herodes mandou matar os meninos abaixo de 2 anos. Mas quando Herodes fez isso, segundo essa tradição, a mãe de Natanael escondeu o bebê Natanael embaixo de uma figueira. O que ela fez? Ela fez um buraco embaixo da figueira, colocou o menino dentro de um cesto de vime ou de alguma palha, alguma coisa assim, cobriu com um pano, colocou vários gravetos em cima daquele buraco e o cesto embaixo, cobriu com palha e cobriu com terra em cima. E os soldados romanos e os soldados de ordem de Herodes, quando foram pegar as crianças para matar, não conseguiam enxergar a criança e não conseguia pegar a criança para matar. E aquela mãe desse Natanael orou muitas vezes na figueira, pedindo para que o bebê se acalmasse e não chorasse, e não denunciasse o esconderijo dele para que ele fosse morto. E diz essa tradição que a mãe de Natanael orava a Deus pedindo proteção e pedindo que aquela criança vivesse o suficiente para ver o Messias. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Quando Natanael fez 15 anos de idade, segundo essa tradição, o pai de Natanael falecido, só ele e ela, a mãe de Natanael chamou ele e contou para ele como ela tinha se escondido, como ela tinha escondido o bebê Natanael embaixo da figueira e como era a oração dela para que ele conhecesse o Messias antes que morresse. A mãe de Natanael também pediu para ele não contar essa história para ninguém, e fez ele jurar silêncio sobre isso. Qual que era o medo dela? Porque o mesmo Herodes que mandou matar bebezinhos de 2 anos, podia matar jovens, seja com 15, com 20, com 30 anos, se ele soubesse que tinha escapado da matança. Bom, quando Natanael pergunta para Jesus de onde ele conhecia, Jesus revela esse segredo: eu te vi debaixo da figueira. Segundo essa tradição, Jesus falou isso para Natanael, e quando ele estava escondido para escapar da morte, a revelação foi isso. Isso pelo menos explica para a gente por que Natanael reagiu daquela maneira tão dramática, tão exacerbada. Se essa tradição for verdade, queridos, não está na Bíblia, mas se ela for verdade, querido, isso explica também que Jesus Cristo conhece todos os aspectos da sua vida. Aliás, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala em Salmo 139, o quanto que Jesus conhece você, desde que você nasceu. Desde que você era uma massa informe e sem formato nenhum na barriguinha da sua mamãezinha. Desde que você era uma sementinha ali colocada no ventre de sua mãe, Deus te conhece. Os dias da sua vida, tudo sobre a sua vida Ele conhece. Ele conhece você. Os segredos mais íntimos da sua alma. O que está escondido no mais recôndito do teu coração. Jesus Cristo conhece. E é esse Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que eu quero convidar você a ter um encontro. O ensino de hoje da Escola Bíblica Dominical é o encontro que Pedro, João, André, Felipe e Natanael teve com Jesus. Mas pode ser também a história do seu encontro com Deus. E se você quer ter um encontro com Deus, eu gostaria de te ajudar. Eu vou fazer uma oração pausadamente, para que você possa repetir. E no final dessa oração, se você concordar, eu quero que você diga amém com toda a fé do seu coração. Convido você a fechar seus olhos, inclinar sua cabeça em sinal de respeito e reverência a Deus. E ore comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados e apaga as minhas transgressões, porque eu, nesta manhã, aceito agora Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Pai, escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida eterna. Pai, eu renuncio agora a todo envolvimento que tive
com as obras das trevas. Senhor, enche-me do teu Santo Espírito e me ajude a fazer tua vontade, conforme a tua direção na minha vida. Eu peço, em nome de Jesus Cristo te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Querido, se você fez essa oração com fé, o seu nome está escrito no livro da vida, e agora Deus vai te direcionar para você ir numa igreja evangélica, aquela igreja evangélica talvez que não seja a mais próxima da sua casa não, mas aquela que é mais próxima da sua Bíblia, ou seja, uma igreja bíblica. Nós, do Avivamento Bíblico, prezamos em ser uma igreja bíblica, pautada no ensino da Palavra de Deus. Nós estamos no Jardim Imperial, número 505, e Atibaia, São Paulo, e queremos já convidar você para estar participando das nossas reuniões quando terminar essa parte de quarentena aí, por causa do Covid-19. Povo de Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, um grande abraço para todos os irmãos que participaram. Marcos Mota, Deus abençoe em nome de Jesus. O Sandro, a Grace, a paz do Senhor Jesus. Minha mãe Cida, meu pai José Pereira, Deus abençoe em nome de Jesus. Lucas, Érica, obreiro, paz do Senhor, Deus abençoe. Paz de Deus, irmão. Daniel Brás Pimenta e família, que saudade. De segunda-feira estamos de novo juntos, hein? Deus abençoe, Daniel. Vamos ver mais alguém. Mamis Lena, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pedro Henrique, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Paz de Deus, paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Um grande abraço do irmão Nilson. Um bom domingo a todos. Amém?